Há 2000 anos atrás, Jesus pegou um pão, se reuniu com seus discípulos e partiu o pão. E ao partir do pão, ele disse: isso é o meu corpo, partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Por muito tempo eu tentei entender qual o sentido do partir do pão, o que isso significava para nós. E sabe o que eu aprendi? Se você partir o pão em um pedaço, em 2, em 3, em milhares, cada um desses pedaços vai seguir sendo o quê? Pão. Cada um deles vai seguir sendo pão. Não importa em quantas partes você dividir ele vai seguir sendo pão. E quanto mais você divide, mais pessoas podem ser alcançadas pelo mesmo pão. A natureza do pão, ela não muda. Quanto mais você parte, segue sendo pão. A estrutura se mantém, o pão se mantém. E o que eu aprendo? Assim é o corpo de Cristo. O corpo de Cristo, ainda que possa ser enviado o mesmo corpo para diversas partes, mas a essência, a estrutura tem que ser a mesma. Ser corpo de Cristo. Quando se juntam elementos para que você faça o pão, você vai pegar farinha, vai pegar fermento, vai pegar sal, vai pegar água. Alguns usam leite no lugar da água, ou ovo, outros não. Você vai juntar esses elementos. A água separada, ela é água. O fermento separado é fermento. Eles sozinhos são incapazes de gerar o pão. É a junção de coisas diferentes que abrem mão da sua estrutura, da sua natureza, da sua essência, que compõem o pão. O fermento, quando ele se une à água, quando se une à farinha, quando se une ao sal, ele nunca mais vai conseguir voltar a ser o mesmo fermento. A água, quando ela se mistura à farinha, você não vai conseguir tirar a água depois. Não vai. A farinha foi molhada, foi posto o fermento, foi posto o sal, foi posto ali, você nunca mais vai conseguir tirar a farinha dali. Se você pegar esse pão e tentar passar por qualquer processo, você é capaz de tirar a farinha desse pão? Não. Consegue? Não. Consegue tirar a água ou o leite que estava aqui? Não. Não. Por quê? Uma vez unidos, eles perdem a natureza de quem eles são, em prol de um propósito muito maior, que é ser pão. Se nós decidimos ser corpo de Cristo, a gente deve negar a natureza de quem nós somos, o nosso eu. Negar aquilo que eu quero, aquilo que eu desejo. Negar a essência de quem eu sou, para um propósito muito maior, ser corpo de Cristo. O corpo de Cristo é feito de partes diferentes, como o pão é. Um é fermento, outro é farinha, outro é sal, outro é água, outro é ovo. É independente. Mas, quando se unem, se tornam um só corpo. E uma vez que são um só corpo, você pode mandar uma parte do corpo para o Japão. Você pode mandar uma parte do corpo para a Índia. Pode mandar uma parte do corpo para a Argentina. Uma parte do corpo ir para a Nigéria. Mas vai seguir sendo pão. Vai seguir sendo corpo. Quando Jesus, há 2000 anos atrás, ele se tornou o Cordeiro da Páscoa, que tirou o pecado do mundo. Mas antes dele passar por esse processo, ele nos ensinou que deveríamos fazer memória dele. E fazer memória de Cristo, daquilo que ele fez por nós. Não é nós celebrarmos apenas a Páscoa e dizermos: Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Vai muito além disso. Jesus é o Cordeiro de Deus, mas ele nos ensinou e nos deixou a mensagem de que nós deveríamos ser suas testemunhas, que nós deveríamos ser chamados de cristãos, cristos. E se Jesus foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo, o nosso comportamento tem que ser como de cordeiros, mansos, humildes e dispostos a se sacrificar em prol do meu irmão. Se Jesus ele deu a vida para que todos nós recebêssemos vidas, hoje o processo dele já se cumpriu. Jesus já deu a vida por nós,
Mas se nós queremos seguir o exemplo de Cristo, nós devemos estar dispostos a dar a vida pelos nossos irmãos. Dar a vida por amor a eles. Pastor, eu vou me matar pelo meu irmão? Não. Eu tenho que estar disposto a me esforçar em amor por ele. Se teu irmão precisa que alguém o ajude, se tu a bengala para sustentá-lo na caminhada. Se teu irmão precisa de um abraço, se tu o abraço abraçar. Se teu irmão precisa, ele está frágil em alguma situação, que não seja tu o dedo apontado, mas seja a mão estendida para levantar ele, para acolher ele e para caminhar junto. A Bíblia diz que Jesus disse: se teu irmão te pedir uma capa, dá a túnica. Se ele te bate de um lado, oferece o outro lado da face. Se ele te chama a caminhar uma milha, vai com ele logo 2. Se tu já foi farinha, já foi fermento, já foi água e se uniu, agora tu é pão. Uma parte do pão, tu nunca mais vai conseguir voltar a ser quem tu era. Nunca mais. Se tu permitiu te passar pelo processo de te tornar corpo de Cristo verdadeiramente, tu nunca mais vai conseguir voltar a ser farinha. Tu nunca mais vai conseguir pensar em ti mesmo só. Aquele que se permitir passar pelo processo, ele não vai olhar mais o eu, mas o nós. Ele vai entender que ele não faz parte mais do que ele acredita, mas faz parte de uma grande família, chamada o corpo de Cristo, a igreja de Jesus. Por isso, quando Jesus ele partiu o pão, foi para que nós entendêssemos que mesmo uma parte pequenina do pão é capaz de suprir uma grande nação. Mesmo um grãozinho, um farelinho do pão é capaz de gerar vida numa nação inteira. Às vezes é uma pessoa, e uma pessoa chega numa nação, progressou numa nação inteira. Essa pessoa é o pão todo? Não. É um farelo. Um farelo do pão é suficiente para gerar vida. Por isso que Jesus, ele partiu o pão. Sabe o que ele estava falando? Eu abro mão. Eu te dou minha força para outro. Eu dou minha sabedoria para outro. Eu te dou a provisão para outro. Eu te dou a ousadia para outro. Eu dou a alegria. E foi distribuindo as partes do seu próprio corpo espiritualmente, para que todos fossem nutridos e supridos em Deus e gerassem dentro deles a necessidade de serem corpo. O partir do pão nada tem a ver com alimento físico. O partir do pão tem a ver com uma mensagem. E a mensagem que o partir do pão nos dá: ama o teu irmão. Te dispõe a diminuir para que o teu irmão siga tendo vida. Te dispõe a partir o teu orgulho para que o teu irmão siga vivo. Te dispõe a amar, a perdoar, a pedir perdão. Te dispõe a ser manso como um cordeiro. Que nessa Páscoa, as pessoas que estão aqui, cada uma delas vai levar um pão e vai levar suco e vai sentar ou agora à tarde, ou agora ao meio-dia, com a sua família, e vai partir o pão. E quando partir o pão, não vai ser algo comum. É entender que o partir do pão significa tu dizer para o teu irmão: eu estou disposto a diminuir para que tu encontre vida. Eu estou disposto a diminuir para que tu encontre o caminho de Cristo. E eu creio que à medida que as pessoas fizerem isso dentro dos seus lares, a glória de Deus vai invadir os lares, vai invadir as casas, e pessoas que nunca ouviram falar